início a mais um ciclo de palestras sobre a reforma tributária aqui no Tesouro Estadual, na Secretaria de Fazenda do Espírito Santo, iniciativa aqui do nosso secretário, Daniel Correia. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Ilan Nogueira. O Ilan, ele é o diretor da Diretoria de Contabilidade aplicada ao Setor Público da Bahia, que equivale, né, ao cargo nosso aqui de contabilidade, de contador geral do Estado. Ele tem formação como contador, auditor fiscal na Secretaria de Fazenda da Bahia desde 2005, tem especialização na área de administração financeira pela Universidade Federal da Bahia, mestre de Fazenda Pública pela Universidade de Madrid, e ele atualmente está exercendo o cargo de coordenador do Grupo Técnico de Contabilidade na Comissão do Tesouro, lá no contexto do Comitê Gestor do IBS. Por pouco ele se tornou o contador-geral do Comitê Gestor. E hoje a gente tem também, para organizar esse encontro, para fazer mediação, o nosso contador-geral do Estado, o colega Alan Johansson. E o tema da nossa apresentação, então, é para falar sobre as adaptações do sistema de classificação contábil. Esse é o nosso segundo encontro do ciclo de palestras sobre a reforma tributária. A gente, na próxima semana, tem a participação da colega Luciane Kuzawa, da Secretaria de Fazenda do Mato Grosso do Sul, que ela vai falar sobre o funcionamento e a estrutura do Comitê Gestor. Antes de passar aqui a palavra para o nosso contador-geral, eu queria passar aqui para o nosso subsecretário Daniel, mas para dar umas boas-vindas, e daí o Alan já segue aí com o acompanhamento aí do tema. Por favor, Daniel. Então, bom dia a todos, né? Os colegas aqui do Tesouro do Estado do Espírito Santo. A gente sabe que tem alguns colegas também de outros estados, né? Sejam bem-vindos a esse evento. A gente queria agradecer, Ilan, como eu disse logo no início, a sua disponibilidade, compartilhar seu conhecimento sobre a reforma tributária conosco. E nesse sentido, para aproveitar o tempo, já passar a palavra para Alan, né? E só lembrando assim que Ilan é um grande conhecedor do assunto. A gente já tem trabalhado desde a época do pré-comitê gestor, né? Do IBS, né? Sobre a questão da contabilidade, das mudanças, né? Que teremos na contabilidade, né? Em função da reforma tributária. E também lembrando, viu? Você bem lembrado, Eduardo, o Ilan foi o primeiro contador do comitê gestor. Então, ele é responsável, ele assumiu com esse espírito público dele, assumiu essa responsabilidade de garantir a prestação de contas do comitê gestor do exercício de 2025. Então, assim, muito obrigado, Ilan, pela sua presença aqui, e passa a palavra a Alan. Obrigado, Daniel. Ilan, bem-vindo, bom dia. Reforço as palavras que para nós aqui do Tesouro do Espírito Santo é um privilégio ter você aqui conosco, amigo. Nós sabemos que você não é somente um estudioso, né? Você é a pessoa que está ali mesmo, ali na frente, você está indo junto ali e batalhando os procedimentos, na prática ali, na vivência, tanto na contabilidade sob a perspectiva dos entes subnacionais, quanto agora também na questão à frente do GT Contabilidade da Comissão do Tesouro do Comitê Gestor do IBS, né? Então, compartilhando agora aqui com os demais colegas aqui do ES, com certeza vai ser uma oportunidade ímpar para todos nós, que vai ser de muito aprendizado e uma oportunidade para nós também tirarmos algumas dúvidas, né? Fazermos algumas considerações após a sua palestra. Então, amigo, fique à vontade. A palavra é sua e com certeza nós teremos um evento muito proveitoso aqui hoje. Tá, joia. Eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade e as palavras de todos vocês, né, Eduardo, Daniel e Alan. Realmente um momento desafiador, que a gente precisa do envolvimento de todos nós. Alan está lá comigo no GT de Contabilidade do Comitê Gestor e a gente compartilha, né, uma realidade semelhante, né, de ter que tocar o dia a dia, que não é fácil, né, em nossos estados, e contribuir nesse momento aí do Comitê Gestor.
Daniel também, sempre envolvido aí desde o princípio, está aí ajudando a desbravar, né? Construir esse novo caminho. É, eu vou, assim, falar sobre esse tema de reforma tributária, a gente tem que selecionar, porque é muito assunto, né? Então, eu vou tentar otimizar o tempo. Eu comentei aqui que quando eu compartilhar aqui a tela, eu vou perder um pouco a visão, de vocês, né, dos colegas. Então, reforçando, assim, que é um prazer, né, tá fazendo parte desse encontro. A gente já conversando aqui no início que o Estado do Espírito Santo é um estado de referência em relação ao equilíbrio fiscal, né? Então, o olhar de vocês aí sobre a reforma tributária é importante. A gente começa abordando aqui essa estrutura, né, de extinção de tributos e estabelecimento de novos, o imposto sobre o consumo. Aí a gente vê esse modelo no Brasil de IVA dual, porque não se quis abrir mão de os estados e os municípios terem sua autonomia de arrecadar, então ficou o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, não sei se vocês veem o mouse, que é a contribuição federal, ambos com o mesmo fato gerador. Então, vai se extinguir o ICMS e ISS, os impostos dos entes subnacionais e algumas contribuições e o IPI. O IPI tem uma característica que ele vai continuar, no caso, produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, que têm um certo benefício fiscal, ele vai continuar tendo e vai se tributar o IPI de produtos que são concorrentes da Zona Franca de Manaus, produzidos fora. Então, ficou chamado como Zona Franca de Manaus, mas na verdade é fora, né? Para a Zona Franca de Manaus continuar com um benefício. E o imposto seletivo, então, a gente vai ver assim, que a UIBS sendo arrecadado pelo comitê gestor e a CBS, né, o imposto seletivo e esse IPI residual pela Receita Federal do Brasil. E aí tem a expectativa de declaração pré-preenchida, então está se investindo muito em tecnologia para poder, além de dividir o pagamento split payment, ter as informações para o contribuinte já ter a declaração pré-preenchida. Uma coisa muito importante que é a base ampla, a gente vai ver aqui no slide chamando a atenção sobre isso. Então, não são só os fatos geradores do ICMS e do ISS que vão compor a base tributável do IBS. Não é tudo que for oneroso, que envolver uma operação, né, entre pessoas jurídicas, será tributado pelo IBS. Envolvendo bem e serviço, é tributado pelo IBS. A questão da neutralidade para melhorar a eficiência econômica. E aí, muito importante, a ótica do destino. Eu estava falando aqui sobre a importância da reforma tributária redistribuir melhor o recurso dos impostos entre os entes, para reequilibrar mais. Então, se o IBS é imposto sobre o consumo, você não quer mais tributar a produção, você quer tributar o consumo, então, fazendo se harmonizando com o conceito internacional, se quem paga o imposto é o consumidor final, o ente onde está residindo esse consumidor final deve ficar com um produto desse imposto para devolver para a sociedade desse cidadão serviços públicos. E a não cumulatividade plena também, que é uma característica forte da reforma tributária. Esse slide aqui, algumas coisas a gente vai repetir de algumas apresentações porque são estruturais, importantes, né? Então, como é que vai se dar essa transição dos tributos? Então, 2026 estava previsto, né, já, digamos assim, foi repactuado, mas uma redução do PIS e COFINS de 1% para poder testar os dois tributos, a CBS e o IBS. Então, o governo federal cederia, né, da PIS/COFINS 1% e para 0,9% testar a CBS e 0,1% testar o IBS. Mas, em função de dificuldades operacionais, isso não foi efetivado. E aí, 2027, os tributos federais, de uma vez só, tem a mudança. Os tributos federais não têm problema de redistribuição de receita tributária entre os entes, né? Ele é uma coisa só do país. Então, de uma vez só, ele extingue o IPI, aí fica só o IPI Zona Franca de Manaus, e termina também de arrecadar o PIS/COFINS, né? É extinto. E, em seu lugar, aí você já implanta plenamente a CBS,
Entretanto, a CBS vai emprestar 0,1% para poder arrecadar IBS, metade para os estados e metade para os municípios. E implanta também, definitivamente também, 100% também, um imposto seletivo, né? Então, a gente falou aqui que o imposto sobre o consumo tem a característica de ser neutro. Então, diferentemente do ICMS, que a gente tributava, por exemplo, tributa produtos nocivos à saúde, como cigarro, bebida alcoólica, tem uma alíquota de ICMS maior, o IBS não pode ter isso, porque ele tem que ser neutro. Independente da atividade econômica, tem que ser a mesma tributação. Então, como ele não tem esse efeito, né, de seletividade, tem o imposto seletivo, que é chamado de imposto do pecado, para fatos geradores que são nocivos, né, à saúde, ao meio ambiente. Então, o governo federal, de uma vez só, né, 2027, ele já vai fazer essa mudança e vai emprestar esse 0,1% para o IBS, né, que já vai acontecer no início de 27. E aí a gente vem com a transição dos impostos estadual e municipal. Então, 10%, né? De 10 em 10%. 2029 arrecada, vai passar a arrecadar só 90% da alíquota de ICMS e ISS para implementar 10% de IBS, e aí assim, 2030 mais 10%, 31, 32, alcançando 60% em 2032 para arrecadar 40% de IBS. E em 2033, os 60% restante serão extintos de ICMS e ISS para implantar a alíquota plena do IBS. A gente percebe aqui que os entes também vão se acostumar, né? Vai ter uma mudança de arrecadação com essa questão do destino. No IBS, algum ente vai arrecadar mais ou menos do que o que arrecadava com o ICMS e ISS. Mas a gente percebe aqui um momento muito importante para os contribuintes se acostumarem, porque nessa mudança de tributação eles vão se acostumar com o ônus, né, do tributo na formação do preço, do serviço, do bem. Então é um momento de adequação, principalmente dos contribuintes. Afetará os entes significativamente, porque vai arrecadar os dois, né? Então a gente vai precisar vai ser arrecadado pelo comitê gestor, a gente vai estruturar o comitê gestor, vai ter que registrar a receita de IBS, vai ter que fiscalizar se o comitê gestor está distribuindo corretamente. E, além disso, vai ter que arrecadar o ICMS. Então, vai ser um duplo esforço para arrecadar algo semelhante, né? O mesmo tanto. E a partir de 2033, não. A gente não arrecada mais ICMS, só fatos geradores passados, inscrição de dívida ativa. Mas fatos geradores, a partir de 2033, só vai se arrecadar o IBS. Esse slide aqui, para chamar a atenção da base ampla e anti-elesiva. Então, olhando só o foco assim, né, dos estados e municípios, né? Então, o IBS vai ser arrecadado pelo comitê gestor. Só que o Estado do Espírito Santo ele vai ter que a parte de fiscalização, né? Ele vai ter que continuar conhecendo os fatos geradores do ICMS, né? Que terá suas mudanças em relação às vendas de mercadorias no IBS, mas digamos assim é semelhante, né? Venda de mercadorias. Mas ele vai ter que dominar também os fatos geradores do ISS para fiscalizar. Logicamente, nessa fiscalização, não vou entrar nesse assunto, mas o município também vai fiscalizar, né? O interesse comum de todos para a arrecadação do IBS entrar. Mas, digamos assim, digamos assim, uma sonegação de IBS sobre um serviço prestado vai afetar o Estado também. E, além disso, outras operações, por isso que é base ampla e antilesiva, demais operações onerosas com bens ou serviços. Então, isso também é um mundo novo que a gente não tributa, por exemplo, aluguel, que vai precisar conhecer para tributar. Isso vai ser importante porque, quando for feita a alíquota de referência para o Estado do Espírito Santo arrecadar o mesmo, assim, para os estados e municípios arrecadarem o mesmo que arrecadavam antes, porque a gente não pode garantir que o Estado vai arrecadar a mesma coisa. Mas o IBS vai entrar para substituir a arrecadação de ISS e ICMS. Mas, como é o critério de destino, uns vão arrecadar mais, outros menos. Mas vai ser feita uma alíquota de referência para se arrecadar o mesmo tanto, né, no total do país. Quando for feita essa alíquota de referência, ela vai ser feita baseada nos fatos geradores do ICMS, ISS e dessas operações que não são tributadas nem por ISS nem por ICMS.
E a gente tem aqui situações que a questão da não cumulatividade plena. Então, por exemplo, um contribuinte do ICMS, ele só se credita de operações de compra de mercadoria. Agora ele vai se creditar de tudo, né? Tem um serviço de manutenção do ar-condicionado. Se o ar-condicionado é da empresa, então ele vai se creditar. Contribuintes do ISS, minha alíquota é 5%, vai passar agora para 28%, CBS e IBS juntos, supondo, né? Um exemplo. Muito maior essa alíquota. Em vez de 5, eu vou pagar 28, mas só que ele vai se creditar de tudo que ele comprar. Então tem que fazer a conta aí, ele vai pagar 28 sobre a margem de lucro dele, mais ou menos assim. Então tem todo esse cenário aqui que vai mexer muito, né, com a gestão, a administração tributária. E o que é forte para a gente é essa questão do destino. Então, esse é o parágrafo 4º do artigo 156-A da Constituição, que trata o papel do comitê gestor. Então, atualmente, a gente arrecada o ICMS. Se for uma operação interestadual, a empresa está na Bahia e está vendendo para outra do Espírito Santo. Então, aplica a alíquota interestadual, fica para a Bahia, e a diferença de alíquota fica com o Espírito Santo. E a gente toca a política pública com esse recurso. Só que com o comitê gestor, com o IBS, a Constituição diz que o comitê gestor vai reter todo o IBS que gerou saldo de crédito, né? Que ainda não foi compensado pelo contribuinte. E esses outros valores aqui, decorrente do parágrafo 5º desses 8, que é o cashback, isso, cashback. Após essa retenção, ele vai distribuir para os entes o produto da arrecadação ao ente federativo de destino das operações que não geraram creditamento. Então, a gente observa essa diferença, né? Então, o comitê gestor, então, aquela questão de a não cumulatividade plena. Então, enquanto esse imposto não for pago para uma operação do consumidor final, para garantir o comitê gestor, para arrecadar esse imposto que está retido, gerou crédito, não é recurso do contribuinte. E é uma moeda que ele tem, né? Que ele é um imposto já pago, que ele vai ter o direito de utilizar para compensar quando ele fizer as vendas dele. Então, aí entra o papel do comitê gestor. Então, atribuições dos entes subnacionais são realizadas pelo comitê gestor em nome dos entes. E aí, o que acontece? Ele colocou que é um recurso, esse ingresso no comitê gestor é extra-orçamentário. A gente vai ver isso mais na frente. Então, feita essa, essa conversa inicial, esse slide aqui também eu já usei em algumas apresentações e acho importante para a gente entender, então, o funcionamento do comitê gestor. Um exemplo muito simples, que não é aplicável na realidade, né? Porque isso não vai acontecer. A gente está vendo aqui uma televisão. Não vai ser feito o acompanhamento do imposto dessa televisão até as peças dela, até a venda para o consumidor. Não. Alguém comprou a televisão, ele adquiriu um crédito do ICMS e ele vai usar para qualquer coisa, não só para a venda daquela televisão. Mas para ficar didático, ele está pensando assim, essa televisão ao longo da cadeia. Então, foi produzida em São Paulo, uma fábrica. Então, também, abstraindo, ela não tem créditos, né? Ela não tem nenhum crédito para utilizar, ela está no início da cadeia. É algo que é impossível, né? Ela vai comprar insumos e vai ter créditos para poder abater das vendas dela. Mas considerando que ela está no início da cadeia, ela vendeu uma televisão por R$ 1.000. Então, o IBS tem uma característica de ser um imposto por fora, para ficar transparente. Então, estou comprando a televisão por 1.000, estou colocando aqui uma alíquota de 20%, então vai ser uma nota fiscal de 1.200. Então, ele vendeu essa televisão para as Americanas no estado de Pernambuco. Então, quando o estado de Pernambuco fizer o pagamento de R$ 1.200, 200 é imposto. Como a Americanas vai se creditar desse imposto, ela não é consumidora final, ela está comprando mercadoria, esses R$ 200 vão ficar retidos no comitê gestor. Seja se tiver split payment, que a gente está falando assim, já como se fosse um conceito, mas o split payment é quando fizer a operação de pagamento, o agente financeiro vai reconhecer que 200 é imposto e separa e manda para o comitê gestor. Ou na apuração no final do mês. O que importa é que 200 dessa operação vai ficar em posse do comitê gestor.
Aí a Americanas vendeu, no produto que ela comprou por 1.000, né, sem o imposto, ela está vendendo agora por 1.200, com 200 de lucro. Novamente, 20% de imposto, então 240 é 20% de 1.200. Imposto por fora, a nota fiscal agora 1.440. Quem comprou a Ferreira Costa na Bahia. Então, quando a Ferreira Costa fizer o pagamento de 1.440, aí quem deve imposto é quem vende, né? Então, as Americanas deve 240 de imposto sobre essa operação, mas ela já tem um crédito de 200. Então, ela só precisa pagar 40. Então, desses 1.440, ela pode receber já os 1.400, recuperando 200 que ela tinha de crédito, e 40 fica na mão do comitê gestor. Acrescenta 40 na mão do comitê gestor, né? Com os 200 anteriores, o comitê gestor vai ficar com 240. E ela recebe 1.400, porque é 1.200 do produto e 200 que ela recuperou do imposto. E aí, por fim, a Ferreira Costa, a gente observa aqui que são duas operações interestaduais, que se fosse no modelo anterior, o Estado de São Paulo dividia o imposto com Pernambuco e aplicava em despesa, e essa diferença, o Estado de Pernambuco dividia com a Bahia e aplicava em despesa. Agora não, está ficando na mão do comitê gestor. E aí, por fim, a Ferreira Costa vende para o consumidor final. Comprou por 1.200, vai vender por 1.500 com a sua margem de lucro. A gente está imaginando aqui a mesma alíquota de IBS, 20%. Então, tem 300 destacado na nota por fora, né? O consumidor final, quando comprar, ele vai ter transparente na nota que é 1.500 do produto e 300 do imposto. Uma nota fiscal de 1.800. Ele paga os 1.800 e aí a Ferreira Costa, que deve o imposto de uma operação dela, vai fazer esse encontro de contas, né? Comitê gestor. Mas eu tenho 240 de crédito e tenho que pagar 300. Então, dos 1.800, vamos supor que seja um split payment inteligentíssimo, né? Ele ia se comunicar com o comitê gestor, ia ver, tem 300 de imposto, mas você tem 240 de crédito, eu só vou reter 60 dessa operação e vou te passar 1.740. 60 é imposto que preciso reter para complementar os 300. Então, a gente viu aqui 3 operações, que somente a terceira era para o consumidor final, e o comitê gestor é um imposto sobre o valor adicionado. A cada adição, né, de margem de lucro no produto, o comitê gestor foi retendo valores de IBS, até chegar no momento que ele houve uma venda para o consumidor final de 300, e isso aqui é a receita inicial do Estado da Bahia. 300. De forma bem simples, a gente vai ver que tem um monte de complicação, transição federativa, mas no caso aqui, essa é a função do comitê gestor, né? Entender essas operações de migradeira, quando ocorrer, arrecadar o imposto desse produto, como se viu aqui no quarto do artigo 156 da Constituição, vai fazendo a retenção desses valores até chegar na operação para o consumidor final e distribuir para o ente que houve o consumo. E a gente chama atenção, né, que aí até muito participação do nosso grupo, Daniel, teve os colegas Paulo lá do Mato Grosso, essa receita, esse valor que o comitê gestor arrecada não é receita dele. Então ficou claro, né, na Lei Complementar 227, por isso que eu faço destaque, foi muito da participação de nós, né, colegas da área financeira dos estados, para deixar claro na lei que esses recursos não representam a receita orçamentária do comitê gestor. Então, a receita orçamentária não se refere à parcela das receitas custodiada pelo comitê gestor que pertence ao sujeito passivo ou que pertence aos estados, municípios e Distrito Federal. Então, ficou claro, né? E aqui também, quando o comitê gestor distribuir, uma parte desse IBS vai ser, dele, né? Está previsto na Constituição que ele vai cobrar um percentual. E aqui, isso sim é uma receita orçamentária do comitê gestor. A gente vai ver até a definição da CTConf sobre isso. Chamamos a atenção aqui do artigo 106 da Lei Complementar 227, que trata dessa receita inicial. Então, foi essa receita da venda da Ferreira Costa para o consumidor final. A gente acha importante chamar a atenção porque a gente está muito vinculado a documento de arrecadação da rede bancária, né? O contribuinte pagando imposto na rede bancária e a gente fazendo receita orçamentária. E o comitê gestor, a gente viu que ele já arrecadou a primeira operação da fábrica de São Paulo. E a Ferreira Costa, para pagar, então, compõe a receita inicial. E ele traz aqui, ó, o valor pago nos termos da lei complementar que institui o IBS e CBS, mediante.
Então, a Ferreira Costa pagou o débito de IBS, compensando o crédito de IBS apropriado pelo contribuinte. Ela já tinha o crédito e pagou aqueles 300 com 240 de crédito que ela já tinha. Então, não dá para a gente se vincular ao momento da arrecadação do comitê gestor. É o momento que ele pega a nota fiscal e considera aquela nota fiscal para o consumidor final como paga. Pode ser que o recurso tenha entrado meses antes. É isso que a gente quer chamar a atenção. E aqui esse slide resume aquele cenário, né, da Ferreira Costa. Só para ficar mais visível que tiveram 3 operações. Na primeira, o produto era 1.000, o IBS era 200, pagou 1.200 e ficou 200 na mão do comitê gestor. A segunda operação, a Americana vendeu para a Ferreira Costa por 1.200, 240 de IBS. Como já tinha 200 de crédito, só pagou 40. E, por fim, 1.500, 300 de IBS. Como tinha um crédito de 240, só pagou 60. A gente falou aqui, né, que é um exemplo hipotético, a televisão com seu crédito até o final, só que isso não vai existir, né? O crédito é do contribuinte, ele utiliza nas vendas diversas. Não é, o crédito não é vinculado ao produto, é vinculado ao contribuinte. Mas aqui, assim, para ficar mais didático, se percebe, o que a gente quer chamar a atenção é que esses 200, quando o Estado da Bahia receber 300 de receita inicial, não vai se fazer vínculo qual o documento de arrecadação, né? Seriam 3 momentos que houve arrecadação. Não, ele vai se vincular a esse momento aqui, ó. Houve uma venda de 1.500 e o IBS era 300 e ele foi pago com compensação de crédito ou recolhimento, tanto faz. Então, dito isso, então, assim, essa é a realidade, né? Então, aí a STN está pensando como é que vai ocorrer esses registros. Desde a 38ª CTConf, houve discussão sobre a reforma tributária, se fez um grupo técnico, e na 39ª, a CTConf já apresentou, digamos assim, as primeiras diretrizes, né, de registro. E a gente vai citar aqui as mais importantes. Primeiro, assim, se configurou que esse recurso é um recurso extra-orçamentário para o comitê gestor, porque é uma receita nos entes, né? Para acompanhar uma receita que vai ser arrecadada orçamentariamente nos estados, propõe-se a criação de contas de controle 7 e 8 no comitê gestor. E criou-se conta de caixa, equivalente de caixa e depósito de terceiro. Criou-se não, se estabeleceu que vai criar, porque a STN ainda não criou. Contas específicas do IBS. A gente está, essa palavra aqui, em arrecadação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, tudo que o comitê gestor arrecada de IBS, para ele é um ingresso extra e está se chamando de IBS em arrecadação, porque vai ser uma receita orçamentária dos entes. Quando se definiu isso, acho que esse grupo técnico fez uma comparação com a etapa da despesa em liquidação, né, que você empenhou, já fez algumas conferências, o prestador já forneceu o serviço, mas ainda não tem condições de liquidar a despesa. Então, você tem essa etapa em liquidação, né? Você já reconhece que aconteceu, mas não tem dados suficientes para liquidar. Só que isso aqui acontece no ente, né? Só que se pensou assim, uma etapa na receita para o IBS em arrecadação. Só que essa etapa, né, posterior à arrecadação, ocorre no comitê gestor. E aí se criou contas de controle, se criou não, né? Ainda está se montando esse plano de contas. Mas já se criou o segundo nível, 7.7 e 8.7, para poder ter um plano de contas para controlar o IBS que está em arrecadação, está no comitê gestor, ainda não foi distribuído para os entes. E já se criou a fonte extra-orçamentária 863, que vai ser uma fonte exclusiva para o comitê gestor registrar o IBS que está custodiado, né, como está no termo da lei, no comitê gestor. E os entes vão fazer a arrecadação, vão registrar nas contas 5 e 6 e vão relançar a receita de fonte 500, que é recurso de impostos. Tem uma característica aí especial, mas vamos falar lá na frente. Esse aqui foi o plano de contas que foi apresentado, mas foi dito, né? Isso aqui é uma estrutura para ser aprimorada, né? Inicialmente se pensou em colocar nas contas 5 e 6, mas como se defendeu, não, se é extra, então não é 5 e 6. E criou-se, como eu mencionei, 7.7 e 8.7.
E aí vai ser estabelecido ainda o plano de conta, funções de funcionamento, registros contábeis, isso tudo ainda está em discussão. Como vai ter a CTConf agora, né? Amanhã e depois de amanhã, mas ainda não vai se estabelecer esse plano de contas definitivo. Se evoluiu, mas ainda está em processo de construção. Uma coisa importante para falar aqui, né? Os entes, né? O comitê gestor, quando arrecadar receita de rendimento, a receita de rendimento seriam, né? Vamos supor que ele tem aluguel para receber. Todos os fatos que o comitê gestor tiver, que forem comuns, ele vai utilizar o plano de contas de natureza de receita, de despesa que os entes utilizam. Só que a gente viu que o comitê gestor vai ficar com a parte do IBS. Aí, assim, o ponto como foi que a CTConf entendeu? Como está previsto na Constituição, a CTConf entendeu que vai ser uma dedução nos entes. Então, a parcela do IBS que ficar retida para o comitê gestor vai ser uma dedução de receita para os entes e vai ser uma receita do comitê gestor. E aí criou aqui uma receita de transferência pela participação no IBS estadual e aqui participação no IBS municipal. Certo? Então, criando naturezas de receita para o comitê gestor registrar a parcela do IBS que ficar com ele, que essa parte vai ser orçamentária, né? Se pensou aqui, né, na CTConf, e a gente está chamando a atenção, a gente acredita que não vai ficar aqui, né, de ampliar o descritor dessa conta, né, que é a conta de dedução, só que nós, estados, utilizamos essa conta para registrar a parcela de ICMS que a gente distribui para os municípios, quando registra por dedução, né, que tem a opção de fazer por despesa, mas pouquíssimos estados ainda fazem por despesa. Quando a gente faz por dedução, a gente registra nessa conta, 6213102. E aí se colocou de ampliar, né, porque aqui é destinada a municípios, para ficar a municípios e ao comitê gestor. Só que a gente chamou a atenção, e a gente vai ver no próximo slide, que tem que ter uma conta específica, porque é essa parte do comitê gestor. Então, quando se arrecadar IBS, aquela receita inicial do Estado da Bahia, né, da receita da venda da Ferreira Costa, o que a gente deduzir, porque vai ficar com o comitê gestor, a Constituição não previu que iria reduzir a base de aplicação em saúde e educação e aporte ao Fundeb. Então, a gente precisa ter uma conta contábil separada da receita que vai ficar com o comitê gestor para ela não afetar o cálculo da RELIT, né? Receita líquida de impostos e transferências de impostos. Né? Então, essa receita do financiamento do comitê gestor, a gente já sabe que vai ser uma dedução nos estados e municípios e uma receita orçamentária no comitê gestor. Essa conta 6 aqui, né, do plano de contas, a gente acredita que vai ter uma conta específica para registrar esses valores. Aí foi discutido na CTConf se seria despesa nos entes e receita no comitê gestor, mas a decisão foi que seria assim, de dedução nos entes, porque está previsto na Constituição o limite do CTConf. Aqui também de plano de conta, né, uma decisão que foi na 39ª CTConf, quando o Estado registrar algo do comitê gestor, então vai usar o quinto nível de consolidação 4, e os municípios o 5. Já foi criado também, aí agora para registro nos entes, foi criado uma conta bem consolidada de natureza de receita, 111.6. Então a CTConf entendeu. Pela importância do IBS, nós não vamos registrar lá junto com impostos de bens e serviços que já existe lá, 111.4. Se criou 111.6. Mas isso ainda precisa ser detalhado. E há uma certa urgência, porque, como a gente viu, em janeiro, nós já vamos registrar a receita de IBS. A gente vai ver aqui até uma proposta minha, né? Um modelo de plano de receita orçamentária de IBS. Apenas para reflexão, né? Não é da STN, não, é só uma proposta. Aqui também, né, a criação de receita de cota parte pelos municípios, né? Então, uma natureza nova para os municípios lançarem, porque hoje eles lançam cota parte de ICMS. Aí está se criando aqui participação na receita dos estados, a cota parte de IBS. Isso também já foi definido, mas ainda falta criar. A gente chama a atenção que essa cota parte receita dos municípios, o comitê gestor já vai fazer, né? Assim como
o aporte ao Fundeb também. E os estados vão registrar a dedução. A gente precisa registrar a receita bruta e a dedução, mas o comitê gestor vai fazer isso. Também foi uma coisa que os municípios já está na emenda, já fica claro que precisa ser assim. Fica claro, mas precisa de entender lá quando ele fala de retenção de precatório, que dá para se entender que a própria emenda já quer que o comitê já quis que o comitê gestor fizesse esse papel pelos estados. Na hora de distribuir o IBS estadual, fizesse a retenção da parte dos municípios e repassasse para os municípios. E aí, na lei, está bem claro, né? Os estados precisam publicar os coeficientes e informar para o comitê gestor para ele distribuir. Aí, pendências da CTConf. Criar essas naturezas de receita de dedução, né? Então, aqui, as duas primeiras, para o município lançar, né? O que ele recebe dos estados, e aqui para o comitê gestor lançar a parcela que retém dos estados, e nas 1733, a primeira vez, né? Participação na receita dos municípios, que é a receita do comitê gestor. Então, as duas primeiras, a participação na receita do IBS estadual e essa aqui no municipal. Falta detalhar a natureza de receita, aí criar essa conta de dedução específica, né, para a dedução da parte que vai ficar com o comitê gestor, perdoe. E aqui a criação dessas contas de caixa equivalente de caixa e de passivo, que já foi definido, mas ainda não foi criado. Bem, aí eu entro nessa parte aqui, uma parte que a gente precisa abordar, que é as parcelas que compõem a receita do IBS. A gente viu que a partir de 2029, a gente já vai deixar de arrecadar ICMS para arrecadar IBS. E quando a gente fizer isso, e ISS também, muitos entes vão ter perdas significativas. Então, a emenda constitucional estabeleceu que uma parte da receita do IBS de todos os entes vai ser retida para ser distribuída para todos os entes, com base no que eles participavam na receita dos impostos que estão sendo extintos, no ICMS e ISS. E aí, no caso, que a gente chama de transição federativa. Então, a gente viu que até em 2033 a gente deixa de arrecadar ICMS, mas a gente vai ter ainda 45 anos para distribuir uma parcela do IBS com os critérios, com o coeficiente da participação dos tributos que foram extintos. Então, a receita média dos estados vai ser feita pelo o que ele arrecadava de ICMS já líquido. Então, tudo que o estado do Espírito Santo arrecada já abatido o que ele distribuiu para os municípios, a quota parte dos municípios. E aqui também tem os fundos estaduais de regime especial, que são aquelas contribuições que são feitas para quem tem benefício fiscal. Então, o contribuinte tem um benefício fiscal, a legislação estabelece que um percentual desse benefício ele tem que recolher para o ente, e normalmente para um fundo. Então, a receita desses fundos também vai compor esse coeficiente. Então, os estados, a receita líquida de ICMS após a quota parte e a receita desses fundos. E os municípios, o que ele arrecada de ISS e o que ele recebe de quota parte de ICMS. Então, a gente observa aqui que ó, a gente vai fazer um coeficiente dos 5.680, mais ou menos, que o total vai ser 100%. E quando houver a retenção da transição federativa, vai distribuir para os entes com base nesse coeficiente. Essa receita, esse coeficiente vai ser calculado da receita de 19 até 26, até esse ano atual. E aí vai ser feito um coeficiente para distribuir essa receita ao longo da transição federativa. Ainda tem uma parcela de seguro-receita, prevista para os entes que tiverem maiores perdas. E essa aí vai ainda demorar 20 anos após o término da transição federativa, dessa retenção anterior. E o que sobra, né, depois dessas duas retenções, que são, digamos, freios, né, balanceadores, digamos assim, para poder a queda na receita não ser tão brusca, e também isso vai acabar também, o incremento na receita também não vai ser brusco, vai ser gradual. Então, depois da retenção dessas duas parcelas, o que sobra fica pelo critério de destino, aquela venda da Ferreira Costa para o estado da Bahia, né? Então, a partir de 2029, a gente arrecada IBS, mas uma parte vai destinar para distribuir por todos pela coeficiente do passado e o resto fica por critério de destino. Então, quando acabar essas duas retenções, que o tempo é longo,
aí fica o critério de destino efetivo, né, como prevê a lógica estrutural da reforma. Para a gente que é da área financeira, né, então, se a gente vê a emenda, foi muito bem feita. Às vezes a gente fica sem entender, estuda um pouquinho que deve ter lógica. Quando a gente está substituindo o ICMS e ISS pelo novo imposto, a Constituição estabeleceu as mesmas vinculações. Então, a alíquota estadual do IBS tem vinculação para saúde, educação e Fundeb. A alíquota estadual é referente à quota parte que vai para os municípios do mesmo jeito, como é hoje com o ICMS. O ICMS é base da Relite e aporta Fundeb, inclusive a quota parte. E o ISS, que vai ser substituído pela alíquota municipal, é base para saúde e educação, mas não tem Fundeb. Né? Eu fiquei pensando, né? Agora os municípios vão contribuir com o Fundeb também, porque é um imposto só, mas tem o IBS, a alíquota estadual, e o IBS, a alíquota municipal, que tem características diferentes. E aquela parte da transição federativa, né, que vai ser distribuído com base na média. Aqui é o período da média, né, que a gente citou. Esses fundos, em relação aos benefícios fiscais, a apuração vai ser de 21 a 23. Aqui, então, vai ver se calcular o coeficiente dos entes e vai ser distribuído ao longo da transição. E aí a Constituição também estabeleceu o que tem vinculação de Fundeb, saúde e educação. Do mesmo jeito, né? Essa parte aqui do ISS não tem Fundeb, saúde e educação. A cota parte, o que receber de média de cota parte, tem as duas vinculações. Aí nós chamamos a atenção essa parte aqui dos estados. Não sei se o Espírito Santo tem, mas esses fundos de benefícios fiscais, o que a gente receber desse coeficiente, a Constituição diz, o artigo 131 da DCT, diz que não é base para saúde e educação e não tem aporte ao Fundeb. Eu acredito que isso é uma receita de IBS. Eu vou arrecadar do contribuinte, ele vai pagar IBS e eu vou distribuir pelo coeficiente e não tem vinculação de saúde e educação nem Fundeb. Então vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma receita de imposto que não vai ser base para relite. E aqui essa tabela, né? Me perdoe a pressa, né? Por causa do tempo, mas a gente para aí, qualquer coisa a gente volta no que precisar ser esclarecido. Então, os artigos 131 e 132 da DCT, que está na Lei Complementar 227 de forma mais detalhada, estabelece esse período, né, de transição federativa. Então, a gente viu naquele período que de 2029 a 2032 a gente vai desligando, né, os impostos atuais e ligando o IBS. E em 2033 desliga totalmente, né, o ICMS e ISS e fica arrecadando só o IBS. E a gente vê que tem duas parcelas de segurança, né, para a queda da arrecadação não ser brusca. Então, para distribuir pela média, quando eu estiver nessa transição dos tributos, eu vou reter 80%, e depois 90%, e depois vou reduzindo 2% ao ano, como está previsto nesses artigos. E a transição, e o seguro-receita é 5% do que sobra. Né? Então, 20%, 5% de 20%, que sobra de 80, vira 1% e 19% pelo critério de destino, que é o critério permanente. Então, a gente observa que o critério permanente ele vai crescer aos poucos, né, para essa mudança no perfil de arrecadação dos entes não ser tão brusca. E a gente observa, como a gente falou, que é bem feito, né? Até acrescentei até agora essa reflexão para a apresentação de vocês. Eu botei 20% aqui para facilitar, que é a soma do seguro-receita e do critério de destino, para facilitar o cálculo. Mas, fora o que vai ser distribuído pela média, então sobra 20%. E 20% de 10%, porque eu só vou arrecadar o equivalente a 10% de IBS, que eu vou estar desligando ainda o ICMS. Então, efetivamente, é 2%. Depois 4%, porque eu vou arrecadar 20%, 30% vai dar 6% e 40% vai dar 8%. Né? E depois ele pula aqui para 10%, né? A soma de 0,5% com 9,5%. Então, o IBS vai crescer de 2% em 2%, porque uma parte vai ser distribuído com base no que os entes arrecadavam com os impostos anteriores. Então, por isso que ele começa com 80, depois que o ICMS e o ICS é totalmente desligado, ele cresce para 90. Mas o efetivo, a gente vê que é um crescimento gradual. Há um crescimento gradual. Isso com base na alíquota de referência. Esse gráfico aqui mostra essa tabela. Por isso que essa parte verde aqui é o IBS destino
A azulzinha clara aqui é o seguro receita, né? Que mesmo. E a parte cinza aqui, a transição federativa. Então a gente observa que nos 4 primeiros anos, o critério de destino vai crescer aos poucos e os estados vão arrecadar uma parte pelo IBS transição e outra parte pelos impostos antigos, né? ICMS e ISS aqui, o vermelhinho, que vai ser desligado em 2033, e aí você fica totalmente aqui, a maior parte, com o critério da transição federativa, né, com base no passado, e a parte verdinha, que é o critério de destino, né? Então vai crescer aos poucos. Então, quem for beneficiado pelo critério de destino, à medida que eu troco essa arrecadação pela parte verde, que é o destino, e diminuo a parte do passado, eu vou ganhar. Ao contrário, né, quem perder com o critério de destino vai ter que se acostumar que quando a parte de destino crescer, a receita dele vai diminuir, né, porque com base no passado é regressiva. Aqui também é uma ilustração para demonstrar, né? Então, 2033, o estado da Bahia vai arrecadar IBS, mas 9,5% ele vai ficar só. Que é a parte que a gente viu lá que após a retenção da transição federativa. E 90,5% o comitê gestor vai reter para dividir por todos. Mas não é só o IBS do estado da Bahia que vai acontecer isso, vai acontecer com o IBS de todos os entes. Então, todos os entes vão contribuir com 90,5% em 2033 de tudo que for arrecadado. E vai ser feito o coeficiente, a gente está colocando aqui um exemplo, o Estado da Bahia. O Estado da Bahia arrecada de ICMS líquido de cota parte município. Essa receita dele representa 4% do que o país arrecadou de ICMS e ISS, de 19 a 26. Então, tudo que for retido de todos os entes vai ser distribuído 4% para o Estado da Bahia. Então, imagino que a gente vai ter uma natureza de receita do IBS Destino e um IBS Transição. Isso seria bom para poder comparar, né? Eu posso comparar o que eu aportei, Estado da Bahia. Isso foi 2 bilhões. E eu estou recebendo 1 bilhão e 700 de retorno. Então é positivo, porque eu estou contribuindo mais do que eu recebo. Então minha receita do passado é menor do que minha receita nova. É positivo nesse sentido de que ao longo do tempo isso vai crescer. Se for o inverso, eu contribuo com 2 bi, recebo 2 bi e meio. Então, um sinal de alerta, eu vou ter que me reenquadrar, né, as minhas despesas ou potencializar a receita, porque no final eu só vou ter os 2 bi, né? Quando terminar a transição federativa, esses 500 que eu estou recebendo a mais não vão existir. Aí a gente tem aqui uma dificuldade, né? Porque a gente vê assim, todo tributo que tem o critério do destino, esse critério não é tão simples assim. Então, a lei, aqui foi uma tabela que Daniel Lanza, aqui, nosso colega, né, bastante envolvido na reforma, catalogou, digamos assim, né, com a lei complementar 214. A lei tem que estabelecer o que é o local de destino, mas beleza, são vários critérios, mas todos estão aqui, né? E o comitê gestor vai poder distribuir para onde houve a prestação de serviço ou a venda de mercadorias. E tem outras situações que é impossível se estabelecer. Então, a gente vai citar aqui serviços combustíveis. São critérios que vai precisar de proporcionalidade. Então, com base na receita inicial, com base na alíquota de referência, vai se distribuir IBS que for arrecadado e que não é possível estabelecer o destino preciso, né? Então, vai ter todo esse cenário para poder a gente conviver na hora que receber o IBS do comitê gestor. Aqui também uma tabelinha também muito abordada por Daniel. Esse 26 aqui acabou não se concretizando, né? Isso daqui é como está na lei complementar. A lei complementar tem esses conceitos. Receita inicial, aquela receita que a gente colocou na Ferreira Costa. Então, a gente está utilizando para poder fixar. Aí tem questão de cashback, né, que é a devolução para os contribuintes, ajuste de alíquota própria. Não dá para entrar nesses conceitos, senão aí precisaria de mais tempo. Mas, ou seja, uma série de ajustes, inclusive aqui, né, a retenção da transição federativa. Então, todos os entes, quando houver a operação final, seja aquela que dá para cravar o destino, seja aquela distribuída por proporcionalidade, o comitê gestor, ao distribuir, vai fazer esses ajustes, inclusive a retenção da transição federativa, aquilo que a gente falou, né? Vai reter um pouco de cada um, né? Seguindo o que está previsto para cada ano, e aí vai chegar na receita base, né? Pelo critério de destino.
É, essa aqui é vem se evoluindo, né? Mas eu preferi usar essa da CERT, né? Lá do começo das apresentações da reforma tributária, ela colocando assim que a transição federativa e o seguro-receita vão ser distribuídos para os estados e municípios, aquilo que a gente falou, né? Os estados vão receber uma parte pela ICMS líquido da quota parte e daqueles fundos referentes aos benefícios fiscais. O Distrito Federal vai receber dos dois e os municípios recebem ISS e a cota do ICMS. E aí, abordando esses dois do Estado, essa tabela da CERT aqui coloca, né? Então, tem a receita líquida que o Estado vai receber da venda para o consumidor final. Vai ter uma série de ajustes, cashback, crédito presumido, tem a retenção da transição federativa, e aí chega na receita básica, como a gente viu naquele slide, e ainda vai ser feito cashback específico, crédito acumulado de CMS, fundo de combate à pobreza, que também teve que escolher, que não deu para falar na apresentação. A gente viu que o comitê gestor vai fazer a retenção da conta. Oi? Eu não estou enxergando. Alguém ou uma interrupção para abordar, repete, que eu vou seguir. E Pode vai fazer seguir, as Ilan. diversas deduções, Fundeb, certo. Financiamento do comitê gestor, né, para fazer a distribuição. E essas parcelas aqui são a da transição federativa, ou seja, tudo que for retido de todos os entes vai distribuir para todos os entes com base no coeficiente, né? Depois que distribuir a transição federativa, como o coeficiente totaliza 100%, todo o valor retido é distribuído para os entes. E aí com a previsão do que cabe retenção, né? Por exemplo, aqui já não cabe transferência para o município, porque o coeficiente dele já foi calculado com o que ele recebe de cota parte de ICMS. Como eu falei aqui, é uma proposta de natureza de receita, né? Acho que não precisa a gente perder muito tempo aqui, mas assim, a gente imaginou ter um nível totalizador, por exemplo, né? O critério destino, porque aí eu poderia, nesse nível aqui, ver tudo que os entes receberam de critério de destino. Mas eu tenho que separar a FECOP, porque pode ter na legislação previsão de um percentual para combate à pobreza. E aí, duas naturezas de receita. Aquela parte da transição federativa, né? Que começa com 80%, cresce para 90% e vai diminuindo 2% ao ano. A gente está vendo aqui que precisaria de três de natureza de receita. Uma para a média, né, propriamente dita. Outra para o FECOP, né, se a legislação estabelecer um percentual de combate à pobreza. E a questão dos fundos, né, de contribuintes que têm benefício fiscal. E aí a gente fez uma tabelinha aqui dizendo, ó, essa parte aqui, essa natureza a gente deixaria fora do mapeamento da RELIT, né, da base de cálculo para aplicação dos mínimos de saúde e educação. E aqui o seguro-receita, né, que teria as mesmas três. Então, ele teria três totalizadores: permanente, transição federativa e seguro-receita. Mas isso está sendo discutido, e a gente chama atenção também que vai ter principal, multas e juros, dívida ativa, né? Então, isso é uma coisa que está em construção. O que se sabe é que vai ser 111,6. Pronto, agora aqui três pontos, já está acabando, difícil administrar o tempo, né? Mas três pontos assim que até a gente aqui, até chamei colegas nossos aqui da Bahia, vi que o Onara entrou, porque a gente também está precisando se preocupar com algumas coisas de forma mais imediata. Então, a primeira, emissão de nota fiscal. Então, o que é que foi dito? Olha, em 26, vocês não precisam se preocupar com o IBS para fins de recolhimento. Vocês precisam destacar na nota essa CBS. Isso vai ser como se fosse uma obrigação acessória. Então, eu acho que nossos usuários, né, das unidades gestoras precisam estar preparados para essa realidade. Só que isso, na prática, não estava acontecendo, porque o regulamento, esse ato conjunto, né, de 22 de dezembro de 25, estabelecia, né, que até o primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação do regulamento do IBS-CBS, não haverá aplicação de penalidades, né, para quem não fizer essa informação, né, e será considerado atendido, né, o recolhimento do IBS e da CBS. Então, o primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação do regulamento é dia 1º de agosto de 26. Está se conversando, talvez Daniel depois na fala pode fazer algum comentário de alguma informação, até que eu não tenha conhecimento.
Mas, assim, dificilmente o comitê gestor vai cobrar essa penalidade para quem descumprir a emissão da nota com destaque do IBS. Mas muitos contribuintes, preocupados com isso, vão querer emitir a nota fiscal. Então, acho que a gente precisa ter o conhecimento nas nossas unidades gestoras que é um valor que não afeta o total a ser pago, né? É uma obrigação que ele tem que fazer e não afeta o total a ser pago. Aqui até um slide de Elvira, né? Colocando assim, está se estruturando um sistema de distribuição. 27 e 28, que é o mais imediato, vai ter essa configuração, né? Receita inicial, vai fazer o ajuste de crédito presumido. Esse aqui é PR, produtor rural e transportador autônomo. Aí tem a receita base, vai acrescentar as multas punitivas, e aí vai fazer a retenção de quota parte, Fundeb, comitê gestor, e vai chegar no valor líquido que a gente vai receber, provavelmente abrir uma conta para receber o IBS, né, do comitê gestor. No primeiro momento, talvez a gente vai consultar essas informações num portal, eu estou imaginando no estado da Bahia, e fazer um lançamento manual. E a gente já está pensando como conseguir automatizar, né? No segundo momento, né, no final de 27, início de 28. E a gente chama atenção assim que a gente nem abordou aqui, né? Mas para o primeiro momento, a legislação, né, quando fala daquela o percentual que vai ficar para o comitê gestor. E a gente chama atenção que 27, como a gente viu, a gente não vai ter esforço fiscal, estados e municípios. A gente vai continuar arrecadando ICMS normalmente. O governo federal que vai abrir mão de 0,1% da CBS para poder gerar estatística, testar o IBS. Então a gente não tem esforço nenhum. Então, como não tem esforço dos estados, na lei complementar 227 se estabeleceu que metade, até metade desse valor, né, da receita de IBS de 27 e 28 vai financiar o comitê gestor, né? Então, nessa tabela aqui, a gente quer chamar atenção. A gente vai disponibilizar essa apresentação que vocês vão poder analisar com mais calma, né? Que se a gente for explicar cada linha, aí o tempo não vai dar. Mas a ideia dessa planilha a gente vai ter arrecadação de IBS e a gente tem que fazer essas retenções, né? Tem a parte do comitê gestor, a parte do município e a parte do Fundeb, que o Estado nem vai chegar a receber esse recurso. Então, como a gente mencionou, a parte que fica com o comitê gestor não pode afetar o cálculo das vinculações constitucionais. Então, é isso que essa tabela faz o cálculo. Então, 25% é do município, 15% é do Fundeb e 37,5% é 50% do que sobra, né? Do que sobra do município, da cota do município, que fica com o comitê gestor. Então, a gente vai ter uma retenção de 77,5%, uma retenção financeira pelo comitê gestor nessa receita inicial de 27 e 28. E vai receber 22,5%. E entendo que com a vinculação ainda de 3,75% para a educação, para complementar, né, depois do Fundeb, e 9% em saúde, né, que é a parte que a gente recebe que teria que aplicar em saúde. Então, vai restar apenas 9,75% de recurso livre, né? Agora, como a gente mencionou, não há um esforço dos estados, né, em relação a essa receita inicial de IBS. Está vindo de uma parte da CBS que a emenda constitucional estabeleceu. Então, vai ser necessário a gente reconhecer a receita bruta e fazer os registros das deduções, e aí se preparar para consumir essas informações da distribuição e registrar a receita, né? É um desafio aí para 27. Eu vi, comentou comigo, e Daniel também pode esclarecer melhor, que a primeira distribuição você ainda vai estar estruturando o comitê gestor, mas o fato é que no início de 27 a gente já vai ter receita. E aí outro ponto também, que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter impacto imediato no início de janeiro, no início de 2027. Essa questão das compras governamentais, que daria uma apresentação sozinha dela. Mas o que acontece? A emenda constitucional preferiu, ao invés de não tributar as compras governamentais, fazer uma imunidade, né? Porque, na verdade, o imposto quem deve é quem vende, né? Só que quando você vende para o setor público, o contribuinte de fato é quem compra. Então, a gente compra com tributo. Então, a emenda constitucional preferiu fazer dessa forma, como está previsto no artigo 149C, né?
que o imposto das compras governamentais será integralmente destinado ao ente federativo contratante. Como é que ele vai fazer essa parte vermelha, né? Mediante redução a zero das alíquotas dos impostos e contribuições devidos aos demais entes. Então, no exemplo aqui, que a gente tem uma realidade de IBS municipal de 3%, CBS 6% e IBS estadual de 18%, dá, totaliza aqui 27%, né? Se eu estou vendendo para a União vai aplicar 27 mil, vai ter IBS nessa operação. Se fosse para o estado da Bahia, seria 27% de IBS estadual, né? Agora, a gente chama atenção que algumas coisas, né? Essa receita do 149C, né, da Constituição, compõe a receita inicial. Então, vai ser base para retenção da transição federativa. Se for um IBS estadual, vai ser base para distribuição para os municípios, né? Então, se for um IBS municipal, vai contribuir para a transição federativa, mas não divide com estados, né? Então, é uma receita normal, né, de IBS, que vai fazer parte de tudo da receita inicial dos entes. Ô, Ilan, É, deixa eu sim, só para te informar, porque você está com a apresentação e talvez você não esteja acompanhando não estou o vendo, não. horário, né? O horário é só para poder alertar que a gente já chegou no horário de 11h30, e sei que você tem um compromisso, né? Então só queria trazer esse alerta aí. Certo. Eu acho que mais 5 minutos eu acabo, tá? Por mim, tá tranquilo. É, se vocês não tiverem problema, a gente mais 5 minutos e abre para a gente conversar. Beleza, valeu, obrigado aí, Alan. Aí o que acontece? Então, essas compras governamentais, a gente tem que estar muito preparado. Não se fala em retenção, a gente vai recolher, né? Esse imposto vai ser pago da compra governamental. O comitê gestor vai identificar que é uma compra governamental e vai vincular a alíquota só para aquele ente, né? A CBS de 27 mil por cento ou o IBS estadual, né? Se fosse o estado da Bahia. Tem um fator também que as compras governamentais vão ter uma alíquota reduzida. A gente está colocando aqui 27 mil, 27%, mas tem que aplicar o redutor de compras públicas para chegar na alíquota de compras governamentais. E aí a gente chama atenção, né, que qual vai ser a nossa realidade. Não dá para abordar aqui por causa do tempo, mas em 27 a gente não vai ter IBS. Então esse negócio de concentrar tudo numa alíquota só, o governo federal estava atento e colocou, não, isso vai ser gradual. À medida que for implantando o IBS, a gente vai concentrando a CBS das compras governamentais. Então, em 27, a gente vai aplicar aquele percentualzinho. Então, se tiver uma venda nas nossas compras, né, vai ter IBS 0,1 aquele teste e vai ter a CBS do resto, né, integral menos esse teste, né, de IBS. Aí tem que aplicar a redução de alíquota de compras governamentais. Mas a gente vê aqui que a gente vai ter os dois tributos, né, no primeiro momento. E 29, aí a lei complementar disse, olha, eu só vou trazer para aqui 10% da alíquota da CBS. Então, eu vou começar a juntar, aglutinar, atendendo ao 149C, mais proporcional à implantação do IBS. Então, eu vou continuar tendo os dois tributos, IBS sendo implantado gradualmente e a alíquota da CBS. Somente em 2033, quando a gente estiver plenamente com o IBS, que a gente vai deixar de ter CBS nas notas das nossas compras públicas, né, como Estado da Bahia e Espírito Santo. Essa mesma tabela aqui serve de reflexão aqui, o último ponto, tá? Reequilíbrio dos contratos. Então, esse é um desafio que a gente está envolvendo a Secretaria de Administração aqui para poder ter uma atenção especial. E aí eu chamo a atenção para esse ponto nosso aqui, né? Alto risco de prejuízo para o setor público. Quando se pensou em zerar a alíquota, né, que não foi a opção, né, ter imunidade das compras públicas, se ficou a reduzir o preço, né? Então, há uma desconfiança grande em ter prejuízo para o setor público. Então, não foi zerada a alíquota. Então, vamos ter alíquota, vamos ter tributação nas compras governamentais. E aí, o que acontece? Quando você tira o ICMS, ISS, as contribuições federais e implanta os novos tributos, algumas operações vão ficar mais onerosas e outras vão ficar menos onerosas. Então, aí tem esse artigo 374, né, da Lei Complementar 214, que prevê que os contratos vigentes vão ter que ser reequilibrados.
Então, com certeza, os contratantes vão reclamar pedindo aditivo de contrato em função dos novos impostos, e o Estado vai ter que estar preparado para poder calcular, inclusive para fazer aditivo também para reduzir, né, em casos que isso ocorrer. E a gente está muito preocupado com isso, porque, por exemplo, agora em 27 tem que ter expertise dos tributos federais, inclusive, né? Então, precisa ter um setor em cada ente capacitado. Seria bom que sim, a Receita Federal, o comitê gestor tivesse a estrutura que, pelo KINAI, pelo tipo de operação, o impacto tributário desse tipo de operação com a reforma tributária é esse. E pior, né? Cada ano vai ter um pouco de impacto. Como a gente vai implantar aos poucos, né? 2029 tem o impacto e essa mesma operação vai ter impactos nos exercícios seguintes pelo fato de ligar o IBS e desligar o ICMS e ISS. Era isso, pessoal. Corrido, muito assunto. Peço desculpa por ter passado um pouquinho. Que isso, Ilan. Foi muito bom. Nós que agradecemos aí. É uma pena que realmente, na verdade, o tempo é curto para o material, para um tema tão rico assim, né? Que envolve tantos detalhes e que realmente a gente pode ver que é uma mudança fortíssima de paradigmas, né? O comitê gestor é uma novidade, literalmente algo inédito, e trazendo mais para o lado dos entes, a gente vê também quanta coisa que os entes terão de mudar, né? A questão que você falou aí, que você não vai ter mais uma arrecadação vinculada a um documento de arrecadação. A gente vê que a mudança também total, né, do paradigma que hoje você administra a sua receita ali, a sua receita tributária, né, a própria, né? A gente tem a questão das transferências federativas, mas nos estados, a parcela maciça mesmo é a receita própria que o estado pega e administra. Então, se você tem toda uma lógica ali de arrecadação e recolhimento diretamente tanto com o contribuinte quanto com a instituição financeira e de integração entre sistema contábil financeiro e tributário, né? Eu só vou parar um pouquinho aqui, pessoal. Por favor, vocês fiquem à vontade enquanto eu estou conversando aqui para formularem perguntas, tá? Infelizmente, assim, apesar da sua boa vontade, né, que a gente agradece, a gente sabe que o seu horário está um pouco apertado, amigo. Então, nós não podemos nos abrir para muitas perguntas, mas alguma outra pergunta, vocês podem ficar à vontade aí, tá? Para não tomar muito tempo também do Ilan. Mas, Ilan, aqui já então, caminhando já para as perguntas que os nossos colegas tiverem, se o nosso subsecretário também, Daniel, também, que está aí à frente aí também da comissão do Tesouro do comitê também, ele pode ficar à vontade. Mas nós vemos aí, diante de todo esse procedimento, de que, primeiro, né, se ainda existe, se os estados, eventualmente, porque nós sabemos que nem todos os estados, infelizmente, não é uma carreira só, não é visto como uma questão só entre essa questão da área financeira e a área tributária, né? Aí na Bahia vocês são, aqui no estado mesmo, aqui no Espírito Santo nós não somos, mas a gente vê a necessidade realmente que vai ter essas duas áreas mesmo agindo como se fosse uma só, né? Hoje você não vai poder ter mais, essa aqui é questão tributária, isso aqui é questão financeira, porque o grau de rastreabilidade dessa informação, não somente sob o ponto de vista tributário, mas especialmente sob o ponto de vista também contábil e financeiro, que você vai ter que conseguir rastrear a informação não somente do contribuinte. Estou falando agora sobre o aspecto dos entes, né? Sob a perspectiva do Estado. O Estado, além de exercer também a fiscalização sobre o contribuinte, ele vai ter que exercer uma auditoria contábil e financeira sobre as informações do comitê gestor, que vão ser uma complexidade enorme. Por exemplo, se eventualmente, né, nós sabemos que essa questão de receita sem financeira ainda no âmbito contábil é um pouco de tabu, né? O MCASP, em algumas edições passadas, passou a trazer um item específico para tratar sobre isso aí, mas a gente vê muitas vezes que vamos conversar com alguns colegas no âmbito aí nacional, a gente vê que isso ainda é um pouco assim, é uma espécie de um tabu. E nós vemos aí na sua apresentação que vai ter várias retenções que não envolverão ingresso financeiro, inclusive com aspecto na RELIT,
Ou seja, você vai. É aquela discussão que você muito bem colocou, né? A própria receita destinada ao comitê gestor seria uma despesa ou retenção, e hoje está prevalecendo a questão da retenção, né? Porque isso vai. A Constituição não autorizou você deduzir. Então, assim, em resumo, o que eu queria destacar aqui é que a gente vê como que esse papel de que as áreas de tesouro vão ter que se colocar realmente como auditoria financeira das informações do comitê gestor que chegarão, que efetuará a transferência, e você vai ter que ali que realmente verificar se aquilo está correto ou não, devido à complexidade e os vários detalhes que envolvem, né? E lá uma questão que a gente nem ainda abordou, e claro, só vou soltar aqui assim com uma consideração, mas para ponderar como que a questão realmente é complexa, né? E depende de estudos, e é bom que a gente tem fóruns aí como a CTConf e os GTs que nós estamos aí participando para debater a matéria, porque nós ainda nem começamos a falar ainda sobre os controles patrimoniais, né? Como é que vai controlar isso tudo? A gente está ainda aí os controles orçamentários e orçamentários no âmbito do comitê gestor, né? Que se, por exemplo, hoje nós vemos uma dificuldade ainda grande de a gente fazer controle patrimonial dos créditos tributários e endividativa a receber, porque são vários eventos que envolvem no sistema tributário, e isso tem que se espelhar no sistema contábil financeiro, né, que são os CEAFICs, e, sendo bem sincero, com são raras as vezes que isso é uma coisa fácil de você lidar e você conciliar. Então, imagine então nós agora fazermos uma conciliação, um batimento patrimonial de crédito que o comitê administra com várias situações, né? Então, realmente, o que eu queria agora finalizar e estender para alguns colegas, e inclusive primeiramente para o nosso secretário aqui do Tesouro, Daniel, mas o que eu quero ponderar é a perspectiva que os tesouros, e geralmente hoje no Estado são tesouros, eu acredito, né? Que bom que a gente está convergindo para esse modelo, me parece. Mas se os tesouros não se portarem como área realmente de auditoria contábil e financeira, realmente aí a gente vai estar perdendo um protagonismo que depois vai ser difícil recuperar. Porque eu acho que, por mais que seja desafiador agora, eu acho que os tesouros têm de se portar diante do comitê que está sendo estruturado, né? Cada um, claro, no seu lugar, com respeito institucional que é devido a todos, mas que realmente o comitê vai ter que fornecer informação rastreável para que os tesouros subnacionais possam realmente auditar essas informações e garantirem, né, a fidedignidade contábil e financeira nas suas contabilizações aí e prestações de contas. Especialmente agora, né, que a gente vê aí o ranking da STN, a gente está vivendo isso agora, né? Estamos em fase aí de fechamento e de divulgação. O ranking da qualidade de informação contábil e fiscal cada vez mais bem estruturado e cada vez fazendo mais cruzamentos de dados automáticos. E quem perder essa perspectiva aí e tornar simplesmente consumidor de informação vai ter prejuízo sério e depois vai ter que realmente correr atrás do prejuízo. Mas, amigo, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Esperamos que você possa nos prestigiar mais vezes e muito em breve. Tá? Eu sei que a vida é corrida aí, mas é sempre bom aí para a gente estar junto aí debatendo esse tema. Obrigado, e Daniel, por favor. Então, Ilan, agradecer também, né, sua brilhante apresentação e, assim, lembrando para os colegas, né, a importância, o Ilan vai compartilhar esse material depois conosco, né, Ilan? Então, o tema é tão denso, né, Ilan? Cada um daqueles slides, se você entrar no detalhe e você olhar com a legislação, principalmente a 227, né, juntamente com a emenda constitucional, a LC 227, ali especialmente na parte que fala da distribuição da receita, que eu acho que essa é a parte principal que a gente tem que se debruçar. Porque se a gente não entender como é o processo, desde a receita inicial, pegando as deduções, todo o processo para fazer esse cálculo, né, de quanto de quanto pertence a cada ente da receita do IBS, se a gente não conseguir auditar esse trabalho do comitê gestor, a gente simplesmente vai aceitar o valor que vamos receber,
Então, assim, não dá para a gente não se preparar para fazer o que o Alan disse, que é essa auditoria financeira e contábil do comitê gestor. A gente tem participado, né, Ilan, das discussões do comitê gestor, tanto do pré-comitê antes, como do comitê gestor agora de fato, pela Comissão do Tesouro, só que a gente tem o outro pé aqui também, como ente. Então, se de um lado a gente está construindo todo esse processo de como o comitê gestor vai fazer essa distribuição, de outro lado, a gente tem que olhar também com com esse rigor da apuração, né? Porque nós estamos lá agora auxiliando nesse processo, mas depois não estaremos. Alguém vai tocar o comitê lá, né? Os servidores serão cedidos pelos entes, né? E nós precisamos ter esse controle, a gente precisa saber como chega em cada parte do cálculo da receita. E principalmente porque a regra de transição ela vai mudando ao longo do tempo. Então, a gente precisa auditar isso, a gente precisa dominar a fundo isso. Então, esse é muita informação, né? E aos poucos a gente tem que ir buscando compreender melhor isso. Tem um ponto aqui que nós vamos, uma das apresentações, lá, que a Elvira e o Marcelo vão fazer uma apresentação aqui sobre a distribuição, né? Sobre o processo de distribuição, onde nós queremos aprofundar um pouco mais esse aspecto. Mas, assim, a gente precisa, nós mesmos, fazer um estudo sobre. Eu falo assim: cada servidor precisa ler a lei, tentar entender a lei, montar grupos dentro das secretarias de Fazenda para se debruçar sobre esses impactos que já começam já ano que vem. Como você disse, já em janeiro a gente já tem receita de BS. É referente à alíquota teste, né, desse 0,1% da CBS, mas vai utilizar os critérios de distribuição já, e nós precisamos estar prontos para receber essa receita e auditar essa receita já em janeiro do ano que vem. Então, não é uma reforma tributária que vai ocorrer lá no futuro. Ela já começa agora, né? Já começa agora, no ano que vem já. É, perfeito. Eu comentar um pouquinho sobre a fala de vocês dois, né? Acho que são falas que se somam. Parabenizar pela realização do evento. Acho que é importante mesmo a gente fazer essa reflexão para poder se preparar para esse futuro breve, né? Como o Daniel está chamando a atenção aí. E aí, Alan tocou em pontos que acho que vocês conhecem bem, quais são os nossos calos, né? As nossas dificuldades, e com o IBS o cenário vai ser muito desafiador. Aí acho que na fala de Alan, a perda de autonomia que a gente vai ter, realmente, né? Não tem. Foi um modelo assim. Se criou um modelo tributário que se chamou assim de manicômio, né? Tributário, e aí para se sair disso daí, essa questão da não cumulatividade plena, critério de destino, se teve a necessidade de criar o comitê gestor para fazer o papel nosso, né? Uma parte das nossas atribuições vai para o comitê gestor. E aí eu concordo plenamente com a fala do Daniel, que a gente precisa se preparar, Daniel e Alan, né? Se preparar para poder dominar, né, como é que é composto os cálculos, né, da distribuição. É, Na fala de Alan, ele tocou no ponto assim de registro de receita orçamentária sem impacto, sem movimentação financeira. O termo técnico que está no MCASP eu não me lembro, né? Mas a ideia é essa, né? Você não recebe o recurso financeiro, mas você tem que registrar a receita orçamentária. E aí, assim, pode ser que a gente tenha esse modelo. Eu falo pode, assim, mas eu acho que vai caminhar para isso mesmo. Mas, assim, eu mesmo defendo, aí para a gente pensar, viu, Daniel, lá no comitê gestor, se a gente tivesse um modelo que. Aí eu vou fazer duas comparações, né? O estado da Bahia, não sei como é a realidade de vocês. A gente distribui ICMS para os municípios e, através do arquivo do Banco do Brasil, a gente consegue debitar na conta do município o Fundeb. Eu acho que ficaria melhor, assim, a parcela do Fundeb, a cota parte dos municípios e a parcela do comitê gestor, que são parcelas constitucionais. Eu acho que seria mais seguro que houvesse a movimentação do extrato. Mas um outro modelo é o ente já recebe o valor líquido
e a gente transfere o Fundeb, o município e o comitê gestor separadamente. E aí, da forma cabelinha, né, da receita inicial, para o ente lançar a receita bruta e as deduções e chegar na receita líquida que está no extrato. Se a movimentação estiver no extrato, é mais seguro, né, que o ente vai. O extrato passa a ser também uma informação, uma peça de informação. Mas isso está sendo discutido aí, o estado da Amazônia, né, faz o modelo pelo líquido, porque o centralizador deles é o Bradesco, eles não tinham o modelo do DAF, né, que faz essa. Porque para você debitar na conta de terceiro, tem que ter um layout específico, né, senão você não consegue. E aí, como eles não tinham o Banco do Brasil, pelo Bradesco, eles fazem a transferência pelo líquido e fornecem a informação bruta e as retenções até chegar no líquido. Mas aí são dois modelos, né? Eu, particularmente, prefiro o modelo de movimentar a conta pelo débito, né, se for possível. E a questão da competência também, que a Alan tratou. Eu comecei a fazer reflexão do registro do IBS nos entes, aí, pô, a gente vai ter que atender a IPC2, né? Registrar por competência. Acho que agora vai ser até melhor e tal. Mas nas discussões da CTConf, isso ainda está lá na frente, mas eu vi assim, o pessoal comentando, não, isso não vai ter registro por competência, é no momento da transferência. Então, aí eu tenho tanta complicação, deixa para gente discutir isso depois. Mas, por exemplo, a dívida ativa, vai ser uma complicação a dívida ativa, como você citou. E ainda mais, dívida ativa de valores que a gente distribui pela proporcionalidade. Então, teve um fato gerador, só que quando entrar, eu vou dividir com outros entes. Como é que vai. Então, é um cenário muito desafiador que a gente vai ter ainda que quebrar a cabeça aí para chegar a encontrar esse modelo. É isso, Ilan. O importante é nós tentarmos buscar o protagonismo dessa narrativa, né? Eu acho que isso, por isso que é importante nós estarmos tendo essa conversa e agradecer você novamente, meu amigo. Obrigado, viu? Desejar desde logo uma boa viagem aí lá para a CTConf. A gente, se Deus quiser, se fala lá amanhã também, que eu vou estar lá. E agradecer também aos colegas que compareceram. Tivemos aqui das áreas contábil e financeira, tivemos aqui uma presença maciça aqui, isso é muito bom, porque são as áreas mais afetadas, né? Mais diretamente relacionadas. Agradecemos a todos. Agradecer também aí ao subsecretário Daniel pela brilhante iniciativa, está compartilhando aí com realmente quem é referência no assunto, um tema dessa magnitude, ao colega também Eduardo, que coordenou. Muito obrigado a todos. Um excelente dia de trabalho. Obrigado, gente. Obrigado, Elan. Até semana que vem. Obrigado a todos. Tchau. Parabéns. Bom Valeu, dia. bom dia a todos. Parabéns. Parabéns, pessoal.